Pessoal, bom dia. Então, continuando aqui sobre os padrões GRASP, nós vamos ver agora sobre o padrão baixo acoplamento, tá? O padrão baixo acoplamento, diferentemente do padrão alta coesão, padrão baixo acoplamento, ele está relacionado com as conexões dessa classe, ligações dessa classe, tá? Você precisa pensar em o quanto aquela classe está ligada ou conectada, tá? Qual que é o problema, então? Como que a gente provê uma baixa dependência entre classes, de maneira a reduzir o impacto, né, das mudanças e obter alta reutilização? Porque é o seguinte, uma classe que está altamente acoplada, ela vai ter muitas ligações, muitas ligações. Uma classe que tem muitas ligações significa que se eu mudar em algum lugar do meu projeto, eu vou ter que sair mudando em todos os outros lugares onde aquela classe tem ligações. Com isso, as minhas modificações vão ficar dificultadas, muito difíceis. Eu vou ter que sair mexendo no meu projeto todo. É tudo que a gente não quer. E também fica mais difícil de fazer reutilização, tá? Porque se as classes estão muito conectadas, qual classe eu vou chamar para realizar uma determinada tarefa, tá? Então, qual é a solução? Atribua responsabilidade de maneira a manter o acoplamento entre as classes baixo, tá? Então, a gente precisa usar esse princípio de manter o acoplamento baixo para avaliar as alternativas. E como a gente faz com que o acoplamento permaneça baixo? Diminuindo as ligações entre as classes, tá? Então, o acoplamento é uma medida de quanto a classe está conectada, tá? O quanto a classe é dependente de outros objetos. No diagrama de classe, fica fácil visualizar, porque a gente vai ver a classe conectada lá a várias outras, tá? Então, uma classe com acoplamento forte, ela vai depender de várias outras classes, tá? E aí essas conexões podem ser indesejadas, ok? Então, para a gente manter um baixo acoplamento, vamos tentar manter o número de conexões menor possível. Obviamente, como eu já comentei com vocês na aula passada, se eu estivesse pensando então no acoplamento ideal, desculpa, no acoplamento ideal, né, o acoplamento mínimo possível seria o acoplamento zero, onde as classes não teriam nenhuma conexão uma com a outra. Isso não é orientado a objeto, né? Se alguém fizer isso, ele não está programando orientado a objeto, porque não existe isso em orientado a objeto. A gente precisa de um certo acoplamento, né? Um acoplamento aí é bom, né? Legal e importante. O que não pode é a gente ter um alto acoplamento. A gente precisa ter, então, um baixo acoplamento. E como que a gente faz isso? Imagina que essas classes aqui, ó, ações matrícula e cadastro de alunos, vocês vão ver que elas vão ser um controller. Daqui a pouco eu vou comentar do padrão controller, eu vou falar sobre isso. Mas imagina só se essa classe aqui, cadastro aluno, eu começo a instanciar aqui um monte de coisa, tá? Eu comentei aqui com vocês no padrão anterior, é, se eu fizesse a matrícula por aqui, eu estaria fazendo muita responsabilidade, né? Nessa classe, ela estaria realizando mais responsabilidades do que ela deveria. Imagina se eu começo a instanciar outras classes aqui, ó. Vou instanciar a disciplina, disciplina D igual a new disciplina, professor P igual a new professor, e eu já tenho nessa classe aqui conexões com aluno, tá? Né? Então, já tenho aqui aluno, né, nessa classe. Então, vamos instanciar também aqui a classe aluno. E aí, eu poderia instanciar aqui ainda outras classes. Então, veja, só aqui eu já fiz aqui 3 conexões, né, com várias classes, tá? E a gente não deve fazer isso, tá? Então, essa classe aqui, ela está relacionada apenas com o cadastro do aluno. Então, não, o fato de eu não realizar matrícula aqui, o fato de eu não fazer uma outra responsabilidade, ou seja, de eu aplicar aquele padrão alta coesão, eu favoreço baixo acoplamento, porque eu evito de ter essas conexões. Então, agora a gente está falando de conexões, de ligações com outras classes. A ligação com a classe disciplina e professor aqui não é desejável. Ah, professor, mas eu vou ter de realizar a matrícula. Em algum momento eu vou ter de ter ligação com essas classes. Sim, mas aí eu faço isso aqui em ações matrícula, porque já é a classe onde se é esperado que tenha essas ligações, e aqui muito provavelmente eu não vou precisar da classe aluno,
como eu já estou usando a classe aluno aqui, né, e ações relacionadas ao cadastro de aluno, na hora de fazer a matrícula, eu não vou precisar da classe aluno. Muito provavelmente eu vou precisar apenas da matrícula. Veja que mesmo eu conectando essa classe aqui com disciplina e professor, eu não vou conectar com a classe aluno. Não irei conectar com a classe aluno, tá? Então vai ser uma conexão a menos, ok? Então, ao aplicar, né, esse padrão, baixo acoplamento, nós vamos facilitar aí que a classe ela tenha uma manutenção facilitada, porque aí quando eu for dar manutenção, né, essa manutenção vai ter menos impacto em outras classes, porque ela tem poucas ligações, poucas conexões. E o próprio padrão especialista, ele favorece isso, o baixo acoplamento. Se eu uso o padrão especialista direitinho, a tendência é que a classe tenha um baixo acoplamento, ok? Eh, então, lembrem disso, tá? Eh, Se você, por exemplo, tiver uma classe lá, algumas situações, então, que você corre risco de ter muito acoplamento, tá? Se você tiver lá classes que são chamadas classe Deus, né, classe que faz tudo, essa classe tem muita possibilidade de ter um acoplamento alto, porque ela vai ter muitas conexões. É uma classe é, que está ligada com muitas outras classes, ok? E o contrário também, se você tiver uma classe que tem zero conexões, essa classe contraria o princípio da orientação a objeto, que é aquele princípio de troca de mensagens entre si, tá? Então a classe ela precisa ter sim algum acoplamento, o que ela não pode é ter um alto acoplamento, ok? Eh, E aí, quando você tem um alto acoplamento, né, essas classes começam a ficar instáveis, ok? Então, acompanhe aí para o último dos padrões gráficos que a gente vai ver aqui, que são os padrões básicos, que é o padrão controller.